Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Mais um tempo de vitória, mais um tempo de bênção que o Senhor nos traz até aqui nesta manhã, para louvar, para engrandecer, para magnificar ao seu poderoso nome. Ele que vive e reina para todo sempre. E nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. Amém? Quero te convidar a nós estarmos orando, a nós estarmos clamando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar desse Deus que tem cuidado de nós, que tem nos concedido essa manhã maravilhosa, porque a cada dia que Deus nos concede, é maravilhoso viver na presença desse Deus. É muito bom nós estarmos colocando a nossa vida no altar. Então vamos estar falando com o nosso Deus nessa manhã, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas maravilhas, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos capacitado. E a tua boa mão, ó Deus, tem feito toda a diferença na nossa vida. Nós temos, ó Pai, a certeza de que sem o Senhor nada podemos fazer, só através de Ti, Pai, que nós experimentaremos, ó Pai, o gozo, ó Pai, da vida eterna, Pai, nós experimentaremos, ó Pai, estar com o Senhor, ó Pai, na Jerusalém Celestial. Então, Pai, nos ajuda, nos fortalece, ministra, Senhor Deus, com Teu poder, ministra com a Tua unção. Ah, Deus de Israel, não nos deixe, Pai, de qualquer maneira, mas esteja, Senhor Deus, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nos levando, ó Pai, sala do trono, santo lugar, ó Pai, experimentando, ó Deus, aleluia, do Senhor, experimentando, Senhor Deus, das Tuas bênçãos, ó Pai, do Teu favor, do Teu grande amor, ó Pai. Então nos ajuda, Pai, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos adequando, Senhor, colocando, Senhor Deus, a nossa vida diante de Ti. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, de maneira alguma, ó Pai, estar, Senhor Deus, nos ausentando da Tua presença, mas que possamos, ó Pai, dia após dia, Pai, experimentar, Senhor Deus, do Teu socorro, das Tuas mãos potentes, do Teu milagre, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja, Senhor Deus, entrando, Senhor Deus, com as devidas providências nas nossas vidas, ó Pai. Pois nós necessitamos do Senhor a cada dia, a cada momento, a cada instante, ó Pai. Sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer. Nós, aleluia, contamos, ó Pai, com o Teu socorro, nós contamos, ó Deus, com o Teu sobrenatural. Visita, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai. Ah, Deus de Israel, a cada dia, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, nos socorrendo. Assim conforme fora no princípio, ó Pai, que o Senhor nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Que venhamos, ó Pai, ter, Senhor Deus, a alegria, Senhor Deus, do Espírito Santo do Senhor intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai, a cada momento, a cada dia, a cada instante, ó Pai. Deus nos fortalece, Deus nos capacita. Deus esteja, Senhor Deus, examinando-nos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, muito mais além. Não deixe, Senhor Deus, que venhamos ficar de qualquer maneira, Pai, mas socorre-nos, ó Deus, aleluia, com socorro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que só o Senhor sabe socorrer. Toma, Senhor Deus, o nosso ir, toma o nosso vir, ó Pai, onde quer que estejamos, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés.
sejamos, ó Pai, cuidados pelo Senhor, que possamos estar escondidos, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, ó Pai. Venha nos blindar, ó Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, do Teu sangue derramar, ó Pai. Ah, Deus, sobre nós, ó Pai, sobre, Senhor Deus, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Pai amado, Pai querido, aleluia, Senhor Deus. Oh, Deus, que tudo pode. Envia, Senhor Deus, aos Teus anjos, ó Pai, a Tua comitiva de anjos, ó Pai, o Teu grande exército do céu, para, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos Teus, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Pai. Santo Deus, toma, Senhor Deus, um relacionamento familiar, ó Pai. Toma o casamento, ó Pai, dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, nos fortalecendo, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, diante do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, que o Espírito Santo do Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos uma bênção, ó Pai, diante, aleluia, de Ti, Senhor Deus, dos nossos amados irmãos, diante, Senhor Deus, dessa sociedade que tanto necessita, tanto precisa do Senhor. Então venha, Senhor Deus, com Teu socorro, venha com as Tuas maravilhas, ó Pai. Ah, Deus, socorre, Senhor Deus, o matrimônio, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os cônjuges, ó Pai. Toma, Senhor Deus, o marido, a esposa. Que estejam vivendo, Senhor Deus, na plenitude, Senhor Deus, do Teu grande amor, do Teu grande poder. E que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória na vida de cada um, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, tanto a criança, Senhor Deus, conforme o adolescente, o jovem, ó Pai, o adulto, o ancião, a anciã, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, Pai, fazendo com que haja harmonia, Pai, dentro dos lares. Assim, Senhor Deus, nós queremos pedir o Teu socorro, ó Pai, as Tuas mãos potentes, Senhor Deus, para estar nos ajudando, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, aleluia, os Teus amados filhos, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqueles, ó Pai, aleluia, que estão, Senhor Deus, de fora, Senhor Deus, do Teu aprisco, ó Pai. Investe, Senhor Deus, neles, ó Pai. Faça, Senhor Deus, aleluia, com que sejam renovados, ó Pai, para honra e glória, Senhor Deus, do Teu poderoso nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Aleluia, Senhor Deus, os auxilia, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que haja, Senhor Deus, vida, Senhor Deus, e vida, aleluia, seja, Senhor Deus, em abundância, Senhor Deus, em nome do Pai, aleluia, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, visita, Senhor Deus, aquele que se encontra cansado, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que não tem nenhum vigor, ó Pai, aquele, Senhor Deus, conforme diz, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, a respeito do bom samaritano, Senhor Deus, quando encontra, Senhor Deus, aquele homem caído, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, dado, Senhor Deus, como meio morto, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, está, Senhor Deus, ó Deus, está trazendo, Senhor Deus, o vinho novo, ó Pai, para a vida dele, Senhor Deus, para as feridas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, aleluia, derramando óleo, Senhor Deus, nas chagas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e ali, Senhor Deus, colocando sobre a Tua cavalgadura, Pai, e levando, Senhor Deus, a estalagem, Senhor Deus, para serem, Senhor Deus, restabelecidos, Senhor Deus, pelo amor, Senhor Deus, aleluia, que o Senhor tem, Senhor Deus, para com cada vida. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja tomando, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que sabem, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, no vale da sombra da morte, Pai, e precisa, Senhor Deus, do raiar de Cristo. Precisa, Senhor Deus, de esperança, Senhor Deus, precisa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de uma mão amiga, Senhor Deus, de uma palavra, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, impactá-los. Assim, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, aqueles que estão em abrigos, ó Pai, centros de recuperações, ó Pai,
Deus, toma aqueles que estão, Senhor Deus, em manicômios, asilos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prisões, ó Pai. E também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na casa do menor, ó Pai. Assim o Senhor venha, Senhor Deus, com teu socorro, transformar, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, para a honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome. Ministra, Senhor Deus, com teu poder, ministra, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes. Que seja o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, aleluia, auxiliando-as, Pai. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, com teu socorro, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, com tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem de melhor, Senhor Deus, para a vida, Senhor Deus, de cada um. Olha, Senhor Deus, as maternidades, ó Pai. Quantas mamães, ó Pai, aleluia, precisam do Senhor para não terem, Senhor Deus, Deus de Israel, Deus que tudo pode, complicações, ó Pai, em seus partos. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de uma forma maravilhosíssima. Toma, Senhor Deus, aqueles que estão acamados, ó Pai, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, passando, Senhor Deus, por situações, ó Pai, terribilíssimas, Pai. Aleluia, que só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, entrar, Senhor Deus, com as devidas providências. Só o Senhor que pode, Senhor Deus, fazer infinitamente mais. Quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, numa situação, ó Deus, de, Pai amado, doenças crônicas, Pai. Aquelas doenças que persistem em não sair, que persistem em não ir embora, Senhor Deus. Deus, mas quando, aleluia, nós olhamos para a viúva de Naim, quando nós olhamos, ó Pai, para aquele pai, Senhor Deus, aleluia, que, aleluia, fala com os discípulos, olha, o diabo, ele tem pegado meu filho, jogado no fogo, jogado na água, e ele fica desfalecido. Os discípulos não puderam, aleluia, a viúva de Naim, chorosa, aquele povo, aquela multidão que estava com ela, não puderam. Mas, aleluia, quando chega diante de ti, Senhor Deus, as doenças, as enfermidades, ó Pai, as calamidades, as situações difíceis, ó Pai, elas têm que cair por terra. Então, em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor Deus, os teus filhos e filhas nessa manhã, Pai, para que possam, Pai, estar vencendo, Senhor Deus, toda a dificuldade, seja saúde, ó Pai, seja maligna, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, com o teu sobrenatural. Venha, Senhor Deus, destruir, Senhor Deus, todo cordel de maldade. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, fazer dos teus filhos e filhas, ó Pai, mais que vencedores. Assim, ajuda-os, ó Pai, a estar transpondo com as barreiras, com as dificuldades, com tudo que tem se levantado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para tirar a paz dos teus filhos, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, esse coração enlutado, essa mãe que está com o coração dilacerado, precisando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de uma cura tua, precisando de um milagre, ó Pai. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Então, Pai, visita, Senhor Deus, as UTIs, ó Pai, os CTIs, ó Pai, leitos hospitalares. Visita, Senhor Deus, aquele que está de coma, Senhor Deus, porque nós sabemos, ó Pai, aleluia, que até mesmo uma lágrima rolando, Senhor Deus, pela face, Senhor Deus, o Senhor atende a oração. Aleluia, o Senhor é um Deus, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, é abundante em misericórdia. Pai, o Senhor salva, Senhor, cura, liberta, ainda leva para o céu. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, alegria, Senhor Deus, às famílias, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pelos seus servos, ó Pai, e servas, Pai. Deus de Israel, assim, Senhor Deus, nós, aleluia, nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, intercedendo, clamando, pedindo a tua misericórdia, pedindo que o Senhor esteja, Senhor Deus, com um olhar, Senhor Deus, de compaixão, Senhor Deus, para os teus filhos, ó Pai, as orações dos teus filhos. Assim, Pai amado, Pai querido, aquele também, Senhor Deus, aleluia, que tem, Senhor Deus, se colocado à frente da sua família, Senhor Deus, para levar o sustento. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, está ajudando, ó Pai, os teus servos e servas, ó Pai, a estar levando o pão de cada dia, Senhor Deus, para o seu lar, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tendo o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Venha o Senhor, ó Pai, com as tuas mãos potentes. Venha o Senhor, ó Pai, está, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, e que para a honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome, Pai, os teus filhos venham, Senhor Deus,
aleluia, estarem, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, aleluia, guardados, ó Pai, aleluia, nesta operação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida no Teu altar. Então ministra, Senhor Deus, aleluia, com Teu sobrenatural, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, com Teu socorro, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. É muito bom nós estarmos aqui com os amados irmãos nesta manhã. A cada dia uma experiência nova, a cada dia nós estamos vendo, né, rostinhos novos aqui que têm clamado ao Senhor, colocado a sua vida no altar, falado com Deus das situações que tem aí sofrido, passado, enfrentado, e tem aí a cada dia buscado a estar ultrapassando esses obstáculos, né? Vencendo essas necessidades. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos aí nos fortalecer para que Deus esteja entrando com as devidas providências nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu quero fazer bem-vinda aqui a minha amada irmã Marina Salles Andrade. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também que Deus esteja aí abençoando a nossa amada irmã Karen Ribarra. Deus esteja aí operando na sua vida, operando na vida dos seus familiares também. Deus esteja operando na vida dos familiares de todos os nossos amados irmãos. Também aqui tem algumas irmãs falando com o pastor Carlos aqui, principalmente a Lidiane Silva, né? Ela está dizendo assim para o pastor Carlos: pastor, ore pelo Fernando. Ela está dizendo, ele foi preso. Estou muito angustiada, estou mal. Eu creio que amanhã ele sai. Pastor, eu confio no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda, minha amada irmã Liliane Silva. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a vida, aleluia, tanto da sua vida conforme a vida do Fernando, de todas as pessoas que são familiares, que estão em volta aí, também intercedendo para que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, vivem segundo o seu propósito. Que Deus esteja abençoando também Débora. Seja bem-vinda, bom dia para ti. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Também aqui tem a irmã Nara, né? Nara Ribeiro, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Nayara também, aleluia, seja bem-vinda, Nayara. Também tem alguns amados irmãos que eu não sei pronunciar o nome. Nós temos muitos amados irmãos também na China, no Japão, na Coreia, e muitos entram aqui na live do pastor Carlos e eu não sei pronunciar bem o nome, né? Então, Jana também, seja bem-vinda. Ela está dizendo, adora a sua live, que Deus esteja abençoando a Jana, né? Deus esteja abençoando. Quer ver um nomezinho que está aqui? É Chufromar Espa. Eu não sei como pronunciar direito, mas é o que está escrito. Ela está dizendo, gosto de você, Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, quero aqui, mais uma vez, estar clamando a Deus pela vida do Fernando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando o Fernando nas tuas mãos, ó Pai, operando, ó Pai, aleluia, sobre a vida dele, Senhor Deus, reestabeleça, Senhor Deus, a sua liberdade, Senhor Deus, trata, Senhor Deus, com o seu coração, ó Pai, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, aleluia, que é do teu agrado. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que ele venha, Senhor Deus, está crescendo, Senhor Deus, com as situações difíceis, ó Pai, e tem, Senhor Deus, aparecido, Senhor Deus, diante da sua vida, que ele venha, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, está, Senhor Deus, dando testemunho, Senhor Deus,
aleluia, Senhor Deus, da tua vivacidade, Senhor Deus, do teu operar. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, aleluia, conforme desejo, Senhor Deus, aleluia, da tua filha, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, estar em liberdade, Pai. Assim o Senhor venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, juntamente com meus amados irmãos, falar sobre essa programação que nós estamos aqui nessa manhã. Eu tenho aqui um computador muito velhinho, né? Ele está precisando aqui de um upgrade, né? Ou melhor dizendo, ele está precisando de um outro computador, né? A gente precisa de um outro. Nem recarregar, ele recarrega mais. Eu tenho que fechar aqui uma aba e abrir outra para que ele possa aí estar recarregando o que eu quero ver, o que eu quero fazer. Então, que os irmãos tenham um pouquinho de paciência aí, para a gente estar aqui entrando um texto que eu trouxe para nós estarmos aí nos aprimorando, né, a respeito daquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Enoque, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja um dia de maravilhas na sua vida, nas nossas vidas, na vida de todos os nossos amados irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, que seja um tempo de bênção, um tempo de nós estarmos aí sendo vivificados diante do nosso Deus, que Ele venha fazer aí o excepcional na minha vida, na tua vida, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Oh, aleluia. O Senhor é bom em todo tempo Deus tem sido assim maravilhosíssimo. Amém? Então, daqui a pouco nós estaremos aí em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aí, trazendo o texto que eu quero trazer para os meus amados irmãos. De antemão eu posso adiantar aí que em Mateus capítulo 26 nós estaremos aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar diante desse Deus maravilhosíssimo que tem feito aí muito bem a cada um de nós. Nós precisamos aí estar aí verdadeiramente recebendo desse Deus. Fernanda, seja bem-vinda, né? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde e nós venhamos aí estar recebendo, né, o maná do nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós. Amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, no Rio de Janeiro. O horário que nós começamos essa programação, 7h40, nós já estamos no horário aí de 7, ou melhor dizendo, 8 e 6 da manhã, amém? Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e responsável também por esse trabalho. Eu quero fazer a todos que sejam todos bem-vindos nessa manhã. O texto, conforme eu disse aí para os amados irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 14 ao versículo 46, reflexão. Aí está escrito: vivamos sem embaraços, mas não, é sobre a traição. Nós vamos falar sobre a traição. A data de hoje é dia 1º/10 de 2023. Que seja um mês assim abençoadíssimo para todos vocês, que possamos aí estar recebendo de Deus aí um presente nesse mês de outubro, né? Então que seja assim um mês gloriosíssimo, né? Que nós possamos aí experimentar
de muitas bênçãos, que nós venhamos experimentar da presença do nosso Deus, que nós venhamos experimentar desse conforto maravilhoso do nosso Deus, que sejamos aí verdadeiramente visitados por nosso Deus e que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Temos cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Júlia, também seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então vamos partir para a nossa bênção de hoje, né? A dádiva que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Eu quero ler com os meus amados irmãos e quero te convidar à leitura também das Sagradas Escrituras no capítulo 26 de Mateus. Diz assim: aconteceu quando Jesus concluiu todos esse discurso, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultarão-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço contra o povo, ou melhor dizendo, entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Aqui nós estamos um pouquinho atrás, eu quero dar uma adiantada nesse texto. Vamos começar aqui, dar um pulo até o 14, amém? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar, e eu vos-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar, para o trair. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai
acerca dele, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Xuria canta lamandachébia, canta lamandacibe, canta lamandacai. E voltando-se os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. E eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, ou melhor dizendo, levantai-vos, portamos, eis que é chegada o que me trai. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias, 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 glórias a Deus. Este conhece a dor da traição. É um texto
que sempre mexe muito comigo. Nós temos a nossa alegria da salvação através do preço que Ele pagou pelo nosso pecado. Quando nós falamos pelo preço que Ele pagou pelo nosso pecado, muitas vezes fica uma palavra leve, né? Mas ela é carregada de muitas dores, dilacerações na mente, no coração, tristeza. A Bíblia chega a falar através do servo do Senhor que esperava ver o Salvador de Israel. Ele diz: agora, Senhor, eu posso morrer em paz, o Senhor pode me despedir em paz, pois os meus olhos já viram o Salvador de Israel. Antes ele disse para Maria: olha, esse será para a bênção de muitas pessoas em Israel, também para a decadência de muitos. Ele trará muita alegria no seu coração, mas uma espada transpassará a tua alma. Essa tristeza, esse dilacerar, nós precisamos, em nome do Senhor, valorizar o nosso Deus, o que Ele fez por nós. Nós precisamos a cada dia, a cada instante estar falando: Deus, que maravilha, muito obrigado, Pai, por esse preço tão, mas tão nós não encontramos palavras. É um preço assim muito alto. Então eu quero dissertar a respeito do texto. Amém? Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Ele pertenceu ao grupo dos 12 discípulos. Jesus chamou para acompanhá-lo, e seu nome sempre aparece em último lugar na lista que trazem os nomes dos apóstolos. Ele também é frequentemente mencionado na narrativa bíblica dos evangelhos, às vezes apenas como Judas, mas geralmente seu nome é acompanhado com alguma descrição que os distingue dos demais. Por exemplo, ele é chamado de Judas, o que traiu, Judas Iscariotes, Judas filho de Simão, Judas filho de Simão Iscariote, ou apenas o traidor. A história de Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Seu local de origem passa pela discussão acerca do significado da palavra Iscariotes, provavelmente essa palavra seja derivada do termo hebraico Iscariote, que significa homem de Queriote, visto que em certos manuscritos do Evangelho de João aparece a palavra Carioto. Se o significado de Iscariote for realmente este, o que é muito provável, então encontramos a informação sobre o local da origem de Judas. O Antigo Testamento menciona 2 locais como o nome de Queriote. O primeiro era localizado em Moabe, Jeremias capítulo 48, 24 ao 41. Amós 2:2. Já o segundo, Queriote Erzon,
ficava localizado aproximadamente ao sul de Hebrom. Josué, capítulo 15, versículo 25. Há também quem defenda que Iscariote não seja uma indicação de seu lugar de origem, mas um tipo de designação infame para identificá-lo. Para isso, alguns estudiosos sugerem que essa palavra tenha origem num termo que significa um assassino e, portanto, a interpretam no sentido de um homem, o homem da adaga. Contudo, essa última interpretação é bem pouco provável. Normalmente é aceito que a designação Iscariote signifique simplesmente Judas, um homem de Queriote. Judas Iscariote era um dos 12 apóstolos. Judas Iscariote servia como tesoureiro no grupo dos apóstolos. Mas, no exercício dessa atividade, ele é chamado de ladrão no Evangelho de João. O texto bíblico diz que Judas Iscariote furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa que ele era o responsável por guardar. Durante o ato de profunda adoração de Maria em Betânia, a irmã de Lázaro, o qual ungiu o Senhor, quebrando um vaso de alabastro que continha um precioso unguento, Judas fez duras críticas de tal atitude, inclusive ele conseguiu influenciar os demais discípulos em sua crítica. Apesar de Judas Iscariotes inicialmente argumentar que aquele unguento poderia ser vendido por um grande valor, da arrecadação ser distribuída aos pobres, na verdade ele não estava preocupado com os pobres. Na verdade, além de ele reconhecer a significativa ação daquela mulher, que inclusive foi elogiada por Jesus, Judas Iscariotes ficou frustrado por não ter conseguido enriquecer seu próprio bolso com a venda daquele puro nardo. Judas Iscariotes traiu Jesus. O apóstolo Mateus, escritor do primeiro evangelho, foi quem forneceu detalhes acerca do acordo entre Judas Iscariotes e os principais sacerdotes a fim de trair Jesus. Mateus 26, do versículo 14 ao versículo 16. Judas Iscariotes recebeu como pagamento de trair o seu mestre a soma de 30 moedas de prata. É interessante saber que esse valor recebido por Judas com as moedas da prata talvez tenha sido 10 vezes menor do que o valor de avaliação que ele próprio fez do unguento que Maria de Betânia utilizou para ungir a Jesus de Nazaré. A narrativa bíblica também nos informa que Judas Iscariotes esperou o momento mais oportuno para poder trair o Senhor. Isto acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no cenáculo. Instituiu o sacramento da ceia do Senhor. Aqui nos recomendamos das conhecidas palavras do apóstolo Paulo: na noite em que foi traído. Está em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos, depois de Jesus ter dado a ele
o bocado molhado. A Bíblia diz que entrou nele Satanás. E Jesus lhe disse: o que faz-o depressa. Saindo dali, Judas Iscariotes pôs em prática o plano da traição. Já no jardim de Getsemane, enquanto o Senhor Jesus orava, Judas Iscariotes consumou o seu ato, beijando Jesus. E assim os soldados o prenderam. Marcos capítulo 14, versículo 43 ao 46. A profecia do Antigo Testamento apontava justamente para esse momento. Salmos 41, versículo 9, 55, 12 ao 14. Zacarias 11, 12. A morte de Judas Iscariotes. A morte de Judas Iscariotes é registrada apenas em Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5 e Atos 1, 18. Antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento e remorso patético. Ele procurou os principais dos sacerdotes e os anciãos a fim de devolver as 30 moedas de prata. Judas Iscariotes escutou dos sacerdotes que ele era o responsável pelo que havia feito. Diante disto, ele acabou atirando as moedas no templo antes de retirar-se para ir se enforcar. Mateus capítulo 27, versículo 4, versículo 5. Os sacerdotes não colocaram as moedas no cofre das ofertas, visto que eram preço de sangue. Porém, eles acabaram comprando o campo de um oleiro para servir de sepultura dos estrangeiros. Esse campo foi chamado Campo de Sangue, assim como havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Na verdade, indiretamente foi o próprio Judas quem comprou aquele campo ao devolver as moedas aos sacerdotes e anciãos. Mateus apenas relata que Judas saiu para se enforcar. Já o evangelista Lucas, no livro de Atos, fornece alguns detalhes sobre esse momento de acordo com a descrição dada pelo apóstolo Pedro. Ele diz que Judas Iscariotes, precipitando-se, rebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Matias foi escolhido para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Pior do que a sua trágica e assombrosa morte é a sentença que lemos sobre o seu fim. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Esse lugar é claramente indicado na palavra de Jesus orando ao Pai: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O caráter de Judas Iscariotes é considerado em todas as referências bíblicas em que Judas Iscariotes é mencionado. Podemos perceber que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja, a cobiça. Seu caráter duvidoso pode ser bem resumido na designação e clara e objetiva dada pelo apóstolo João. Ora, disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava ali o que era lançado. João
o identificou em poucas palavras como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariote era uma pessoa dissimulada diante do anúncio de Jesus de que havia entre eles um traidor. Judas Iscariote foi tão frio a ponto de dizer: porventura sou eu, Rabi? Mateus capítulo 26, versículo 25. A história de Judas Iscariote é um relato vivido de como o homem, em sua própria natureza, é completamente depravado e perverso, apto a ser instrumento nas mãos do diabo. João capítulo 6, versículo 70 e versículo 71. É impossível separar a pergunta sobre quem foi Judas Iscariote das conhecidas palavras de Jesus sobre ele. Mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, conforme está aí como referência em Mateus capítulo 26, versículo 24. Quantas situações, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos visto a respeito de traição, a respeito de abandono daquele que é o nosso mestre. Em pleno século 20, 21, nós temos ainda esquecido daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quantas vezes nós temos virado as costas para o nosso Deus? Quantas vezes nós temos, assim como ele disse, prendei o pastor e dispersarão as ovelhas. Quantas ovelhas estão dispersas ainda hoje? Quantas ovelhas, amados irmãos, estão vivendo ao seu próprio léu, ao seu próprio prazer? Quantas ovelhas têm enchido a pança de cachaça, cerveja? Quantas ovelhas têm vivido em adultério? Quantas ovelhas têm ainda olhado a anatomia humana sendo mais desejosa do que a presença do nosso Senhor e Consumador? Faça um exame de consciência. Busque o Senhor enquanto pode achar, enquanto Ele está perto. Nós precisamos, amados irmãos, nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor por socorro. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre as nossas vidas. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, cumprir todo o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que não venhamos virar as costas para o nosso Deus. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é dia de nós estarmos aí na celebração da ceia. Hoje é dia de nós estarmos aí cumprindo esse memorial. Mas que façamos segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, de maneira nenhuma, não vire as costas. Esteja sempre procurando ao Senhor, não se distancie. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor venha te dar a paz e que você venha guardar todo o teu ser em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda, minha amada irmã Eliana Barbosa, que Deus te abençoe. Nosso amado evangelista Heleno, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja. Também Moshimaro, seja bem-vindo também. Toca, seja bem-vindo. Deixa eu ver. Ange, também seja bem-vinda em nome de Jesus. Fã, também seja bem-vindo. Que Deus esteja te abençoando, Deus esteja abençoando a todos meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero também trazer mais uma palhinha a respeito do livro dos Mártires.
para nós estarmos cumprindo aqui a leitura, do livro dos Mártires, a qual nós estamos quase terminando, Falta pouco para a gente estar terminando o livro dos Mártires, e eu quero, juntamente com os meus amados irmãos, estar aí cumprindo, tudo aquilo que Deus tem para com as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, estamos quase terminando aí o livro dos Mártires, e no ano que vem, se Deus permitir, nós estaremos aí trazendo a leitura da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia toda durante um ano, e eu quero te convidar para nós estarmos juntos, cumprindo esse propósito que Deus tem aí colocado no nosso coração. E você vai estar junto com o pastor Carlos aí. Nós vamos estar fazendo tudo conforme a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo. Amém? Eu deixei aqui e parece que a minha marcação ela saiu do lugar, mas já encontrei aqui. Eu quero estar lendo com os meus amados irmãos. Amém? Livro dos Mártires. Nós trago o livro dos Mártires e temos falado a respeito da Santa Inquisição, mas na realidade não tinha nada de santa, porque os inquisidores, eles estrupavam as mulheres em frente aos maridos. Os inquisidores, eles estrupavam as filhas em frente aos seus pais. Os inquisidores rasgavam as mulheres pelos meios. Os inquisidores cortavam a cabeça dos homens, decapitavam. Os inquisidores enforcavam. Os inquisidores, eles queimavam no fogo. E a palavra do Senhor diz em Marcos capítulo 10, versículo 10: pois o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. A minha vida é para ser em resgate, não para tirar a vida de outra pessoa. Então, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos cumprir todo o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Muitos morreram por declarar, conforme está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só Senhor e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que foi enviado por Deus a essa terra para morrer no nosso lugar. Amém? Então, o castigo de Deus contra alguns dos perseguidores de seu povo no reinado de Maria. Após a morte de Gardiner, um arquiperseguidor, sejam-se outros, dentre os quais deve-se destacar o Dr. Morgan, bispo de St. David's, sucessor do bispo Ferrar. Não muito tempo depois de ser designado para estar bispando, caiu sobre a visitação de Deus. Os alimentos que ele ingeria após descerem para a sua garganta retrocedia com grande violência. Deste modo terminou a sua existência ao morrer literalmente de fome. O bispo Totum, que era um sufragâneo de Dover, foi um infatigável perseguidor da verdadeira Igreja de Cristo. Certo dia, após exercer a sua cruel tirania sobre um grupo de piedosas pessoas em Canterbury, dirigiu-se à casa capitular, a Bonny, onde, enquanto
em um domingo, contemplava os seus homens que se divertiam em jogos, caiu sobre um ataque de paralisia e não sobreviveu por muito tempo. Tompkins foi sucedido em outro bispo, ou sufragâneo, ordenado por Gardiner. Deixa eu mudar aqui. O qual, não muito depois de ser promovido para a sede de Dover, caiu de uma escada na casa do cardeal em Greenwich e quebrou o pescoço. Ele acabara de receber a bênção de cardeal, não poderia ter recebido algo pior. John Cooper, de Whitsun, em Suffolk, sofreu por uma causa de um perjúrio. Ele era odiado por um homem chamado Flanagan, que subornou a outros dois, os quais juraram que ouviram dizer: se Deus não tivesse tirado daqui a Rainha Maria, o diabo teria feito. Cooper negou ter dito esta frase, porém era protestante e considerado herege. Por essa razão foi enforcado, arrastado e esquartejado. Seus bens foram confiscados e a sua esposa, juntamente com seus 9 filhos, foram reduzidos à pobreza. Porém, durante a colheita seguinte, Greenward de Wickham, que fora uma das falsas testemunhas contra Cooper, foi visitado por sua infâmia enquanto empilhava o trigo. As suas entranhas arrebentaram repentinamente e morreu antes de conseguir qualquer ajuda. Assim, um perjúrio deliberado foi retribuído com uma morte súbita. Já observamos a dureza de Woodruff, oficial maior do tribunal, no caso do Dr. Bradford. Aquele foi oficial, se regozijava por causa da morte dos santos, e durante a execução do Dr. Roger, partiu-lhe a cabeça com um condutor de bestas de carga. O arreiro, porque deteve o carro para permitir que os filhos do mártir dessem-lhe o último adeus. Apenas uma semana após ter deixado o cargo de oficial maior, foi atacado por uma paralisia. Esteve como morto durante vários dias, na condição mais lastimosa e impotente, o que significou um grande contraste com a sua atividade anterior naquela sanguinária causa. Crê-se que Ralph Lardin, o qual entregou o Marte George e Aglis, foi posteriormente julgado, enforcado, como consequência de uma autoacusação perante o tribunal. Acusou-se com as seguintes palavras: isto me sobreveio com toda a justiça, por entregar o sangue do inocente, daquele homem justo e bom. George Aglis foi aqui considerado por causa de um ato de minha autoria durante o reinado da Rainha Maria, ocasião em que vendi o seu sangue por um pouco de dinheiro.
Enquanto James Abis se dirigia à sua excursão, exortava os compadecidos espectadores a quem se mantivessem firmes na verdade e que assim como ele selassem a causa de Cristo com o seu próprio sangue. Um servo do oficial maior interrompeu e chamou a sua religião de heresia e ao bem, ou melhor dizendo, é o bom homem de lunático. Porém, logo as chamas alcançaram um mártir. O terrível golpe de Deus caiu sobre aquele endurecido e miserável, na presença daqueles a quem ridicularizara cruelmente. Aquele homem viu-se repentinamente atacado pela loucura e na condição de lunático desejou-se, ou melhor dizendo, despojou-se de suas roupas, tirou os seus sapatos diante de todos, do mesmo modo que Abis fizera para distribuí-los entre algumas pessoas pobres, e gritou ao mesmo tempo: assim fez James Abis, o verdadeiro servo de Deus, que está salvo, porém eu condenado. Assim, nós daremos continuidade amanhã, se Deus nos permitir, ao livro dos mártires. Quero me despedir dos meus amados irmãos. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com a escola dominical, que também transmitirei através das lives aqui. E quero convidá-los a estar recebendo de Deus mais uma vez. Aqui está Leandro, né? Leandro está dizendo: ora pela Ellen, está precisando muito. Ela está de cama no hospital, agora lutando pela sua vida. Ela está na UTI. Então vamos orar, meus amados irmãos, por esta amada irmã Ellen. Vamos estar clamando, vamos estar colocando ela diante do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Moshimaru, seja bem-vindo, Moshimaru, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Larissa também, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos. Vamos estar terminando então com a oração pedida aí pelo Leandro para Ellen, que está na UTI do hospital lutando pela vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos pelos teus cuidados. Agora com o corpo todo arrepiado, ó Deus, sentindo a presença do teu Santo Espírito, ó Pai, que tem movido, Senhor, de íntima compaixão, Senhor Deus, para com os teus servos e servas. Nós oramos, ó Pai, crendo, Senhor Deus, na vitória, porque tudo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Nós ligamos, ó Pai, a tua visitação, Senhor Deus, a Ellen, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Eu te vejo com os meus próprios olhos, ó Pai, aleluia, perto da cama daquele hospital onde está a tua serva, Pai, necessitando, Senhor, das tuas mãos potentes, ó Pai, que está sobre ela, Pai. E eu te clamo, ó Pai, pedindo que o Senhor venha, Senhor Deus, dar a ela a oportunidade, ó Pai, de estar, Senhor Deus, concluindo, ó Pai, o seu ciclo, ó Pai, nesta caminhada da vida, Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu bálsamo, ó Pai, sobre ela, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, todo o seu corpo, fazendo com que ela seja revestida, Senhor Deus, aleluia, de uma cura transformadora nesse exato momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, nós agradecemos ao Senhor pelo pedido do Leandro, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por todos os amados irmãos que têm orado juntamente com o pastor Carlos. Que Ellen venha sair dessa situação e que ela venha voltar para o seio da sua família,
para que haja alegria e alegria em abundância. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Senhor Deus, todos os meus amados irmãos. Abençoa, Senhor Deus, este domingo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que seja um domingo, Senhor Deus, de bênção, um domingo de transformação, que possamos ser, Pai, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos, ó Pai, onde quer que nós estejamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos. Que Deus esteja operando aí maravilhosamente. Que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, ser visitados pelo nosso Deus. Que Ele venha aí fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Que nós venhamos vigiar nessa terra. Nós venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que possamos crer num milagre de Deus diariamente. E que esse milagre venha nos alcançar. E que possamos ser homens e mulheres melhores. Nós venhamos nos revestir do poder celestial, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias. Que todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos. Domingo abençoadíssimo. Daqui a pouquinho, mais ou menos, uns 20 minutos, nós estaremos de volta com mais uma escola dominical. Agora nós estamos com a escola dominical do 4º trimestre. Vai ser uma bênção. Nós estamos começando a revistinha dominical agora, desse 4º bimestre, amém? Trimestre, 4º trimestre, amém? Vai ser uma bênção, crendo que Deus falará conosco conforme tem falado, conforme tem operado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fica todos na paz, Deus abençoe a todos, Deus esteja aí nos fortalecendo, sejamos aí uma bênção, em nome de Jesus. Tchau.